Um dos processos que precisa ser feito também é uma importação de insumos. Então, se você, por exemplo, tem uma base de insumos que você quer trabalhar, essa base de insumos ela está em um Excel. O que você pode fazer? Você pode trazer ele para dentro do sistema. Ele precisa obedecer alguns padrões, que é o que a gente vai ver aqui nessa aula, tá? Então, se a gente vir aqui na base de conhecimento, como é que eu faço para acessar essa tela aqui, né? Eu venho aqui no Nossa Fácil. Em qualquer tela você vai ter aqui esse botão que é o OF Suporte, ele vai direcionar aqui para a nossa base de conhecimento. Aqui eu tenho uma pesquisa, né? Então posso fazer uma pesquisa direto em cima da minha dúvida. Então se eu vir aqui em composições, eu vou ter vários artigos que tem no tema falando sobre composições. Se eu pesquisar insumos, a mesma coisa, né? Então no nosso caso vamos aqui em insumos, como adicionar etapas, mudando os tipos de insumos, como migrar orçamento, insumos com preço zerado. O que eu quero é importação de insumos. Então bem aqui eu tenho, importando uma planilha de insumos. Vou selecionar esse artigo. Já tenho aqui um artigo detalhado dizendo qual é o passo a passo que eu preciso utilizar, né? E alguns prints de tela também que ajudam nesse meu processo para entender como é que funciona isso. Então olha só, aqui é bem interessante que a gente consegue ver o seguinte: as informações que eu preciso ter no arquivo. Então código, descrição, tipo. Como é que eu sei o que é cada tipo? Aqui no artigo e lá no próprio tela, quando você vai fazer a importação, tem lá o que é cada coisa. Então aqui eu tenho detalhado também o que é cada coisa, né? Equipamento de fixação permanente. Aqui na importação também. Então se eu vim aqui em insumos e depois em pesquisar, eu vou ter aqui em cima o botão importar. E aqui ó, eu tenho detalhado também, 1 para equipamento, 2 para equipamento de fixação permanente, 3 para mão de obra, 4 para material. Por que é importante eu colocar isso? Porque aí o sistema vai classificar da forma correta. E quando você for inserir esses itens dentro do seu orçamento e for gerar uma curva ABC de insumos, eles vão estar classificados também da forma correta. Então isso é muito bom para você fazer uma análise legal aí para dentro do teu orçamento. Então vou voltar aqui, tem todo o detalhamento. Se você quiser ter acesso a essa planilha, basta você vir aqui no começo, né, do artigo, e aqui vou ter modelo de importação de insumos. Ele já vai abrir a planilha aí basta você vir aqui em arquivo e baixar uma cópia aí para o seu computador, e aí você vai conseguir ter uma noção aí melhor de como funciona isso. Mas é bem simples, o processo é bem simples, e na hora do preenchimento você também escolhe onde está cada informação. Então não precisa seguir à risca, né, onde vai ficar cada informação, porque lá você vai poder escolher também. Mas é importante você ter todas essas informações, porque senão o sistema não vai conseguir reconhecer. Então os códigos também é importante que você lembre que se um código que está aqui dentro desse arquivo já estiver presente da tua base, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar esse item lá, ele não vai criar um novo, ele vai atualizar, tá? Porque eu não posso ter dois códigos iguais dentro da base, tá? Se eu tiver um código e tiver outro código, vai dar problema na hora de você fazer um orçamento, fazer o processo de análise, né? Porque o código é como se fosse a identidade do determinado item dentro da tua base de dados, tá? Então esse é um passo bem importante. Continuando, a gente vai ter ainda como fazer esse processo de importação. Aqui tem todo o detalhamento de como fazer isso, né? Da mesma forma que é para atualizar, é o processo para criar também. A diferença é que muito provavelmente quando você for criar a tua base, vai ter poucos itens, ou você vai estar criando uma nova base ou inserindo novas coisas dentro da tua base existente, tá? Então esses são passos bem interessantes aí para você trabalhar a tua planilha de importação. Na próxima a gente vai falar como fazer isso para composições. Então se eu for fazer um fluxo de trabalho, se eu for seguir um fluxo, o que eu vou fazer? Primeiro eu importo a minha lista de insumos, né? Então se eu tiver tudo misturado dentro de um Excel, é importante que primeiro eu faça a separação do que é insumo para eu inserir numa planilha só. Porque se eu for fazer a importação das composições e não fazer a classificação antes dos insumos, como eu estou mostrando aqui, o que vai acontecer? Todos os insumos vão ser classificados como material, e isso pode ser um problema, principalmente para os insumos de mão de obra, tá? Então, se você for seguir
seguir um fluxo de trabalho, primeiro importe todos os insumos, classifique eles da forma correta para que eles assumam sua posição correta, e se eu tiver que fazer um trabalho de encargos sociais, o cálculo de encargos, o sistema consiga reconhecer o que é mão de obra para ele aplicar os encargos de forma correta. Fiz esse processo, importei todos os insumos, agora sim eu vou importar as composições. E o que vai acontecer? O sistema vai identificar através do código, com as composições abertas, se aquele insumo já existe. E aí ele vai identificar e já vai colocar da forma correta dentro da tua base de composições. Então, na próxima aula a gente vai falar já sobre base de composições. Vou escolher aqui o arquivo, vamos fazer uma simulação dessa importação. Vou escolher esse arquivo aqui, importação insumo, abrir. Número do primeiro item, então o que eu preciso fazer? Vou pegar aqui, já está aberto aqui, o primeiro item é o número 3 e o último item é o 25. 3, 25. O estado, letra da coluna de tipo. O tipo seria aqui a coluna C, tipo, no nosso caso quase todos são 3. Código, coluna A, descrição, coluna B, unidade, no nosso caso a coluna D, preço unitário, coluna E, e aí a gente finaliza. Vou colocar aqui E e F, tá? Mas aí você vai colocar de acordo com o seu arquivo. O valor desonerado é F, coloquei investido F e aqui E. Pronto. Se eu tiver esses insumos, eu vou colocar para eles serem atualizados, tá? Então não vou marcar essa opção para a gente ver o que vai acontecer. Salvar as alterações. Prontinho, depois de clicar em salvar, para você vai aparecer o relatório de importação, né? Eu não vou salvar para não subscrever ali os arquivos que a gente já tem, tá? Então é importante que você analise lá esse relatório de importação e verifique o que foi ou não foi importado, tá? Então esse é o processo de importação, um processo bem simples, bem prático, que você vai conseguir executar, e qualquer dúvida pode pôr nos comentários da aula aí para a gente dar seguimento. Até a próxima!